Olá, bom dia. Estou aqui pela primeira vez, criei coragem e estou gravando meu primeiro vídeo para o YouTube, inaugurando o meu canal. Vou me apresentar aqui um pouquinho. Meu nome é Keila Carenza Barca, eu tenho 48 anos, tenho 2 filhos, sou casada e a minha trajetória começou mais ou menos há 21 anos, quando eu queria engravidar e descobri que eu não podia ser mãe. E isso me levou a um terreiro de Umbanda. E nesse terreiro de Umbanda tinha linha de cura, que era um atendimento com entidades médicas, uma vez por mês. E na primeira visita que eu fiz com o meu marido, eu ouvi uma coisa que foi assim muito marcante para mim e eu levei comigo a ferro e fogo isso. Então foi dito assim para mim: os médicos da Terra disseram que você não pode ser mãe, mas saiba de que para Deus nada é impossível. E se for merecimento seu e do seu companheiro, você vai ser mãe sim. E então eu guardei aquilo com toda a força, com toda a fé, porque já fazia tempo que eu estava tentando engravidar e não conseguia. E não faz 21 anos não, faz 20 anos. E o que aconteceu? Eu guardei aquilo e eu sempre tive na minha mente o seguinte: se eu tiver 1% de chance de conseguir alguma coisa, eu vou lutar para conseguir, porque 1% de chance é 1%, é alguma coisa. E aí no mês seguinte eu voltei, porque me foi dito para fazer um tratamento. E quando eu voltei, eu estava grávida da minha primeira filha. Então aquilo para mim foi maravilhoso. Passei a gravidez fazendo um pré-natal no centro, junto com o pré-natal no médico. E quando a minha filha tinha 1 ano e 9 meses, essa mesma casa de Umbanda inaugurou o barracão de Candomblé. E eu senti uma coisa muito forte, um chamado também. E esse dia eu resolvi que eu ia entrar para casa, entrar para as correntes e começar a trabalhar. Por quê? Porque eu acho que eu tinha sido muito abençoada para só ficar pedindo. Então eu queria doar um pouco de mim. Isso foi em outubro. Então em novembro, eu e meu marido decidimos que iríamos entrar para trabalhar nessa casa. Exatamente em novembro, eu engravidei do meu segundo filho, embora só tenha descoberto em janeiro. Então as bênçãos foram muito grandes. E fiquei nessa casa durante 16 anos. Sou muito grata até hoje por todo o aprendizado, por todas as pessoas que eu conheci, por tudo que eu vivi naquela casa. Fez com que a minha formação espiritual tivesse esse valor que eu dou hoje, né? Todo esse ensinamento, toda essa educação espiritual, que graças a Deus onde eu vou, sou muito bem elogiada pela minha postura, pela minha educação. E no candomblé a gente costuma dizer que a pessoa quando tem essa postura, essa educação, ela tem rumbê. E graças a Deus eu vi muito isso nesses últimos 2 anos. E um belo dia esse ciclo se encerrou, eu achei que não deveria mais fazer parte desse espaço, saí e fui para outro lugar. Mas nesse intervalo, em 2020, quando estávamos passando pela pandemia, um momento muito delicado, foi como se eu tivesse ouvido um chamado para eu voltar para as minhas raízes, para eu fazer alguma coisa que eu já tinha feito, se não nessa vida, em outras. E uma das coisas era o tarô. Eu sempre tive admiração por jogar cartas, por quem jogava cartas, mas eu deixava ali guardadinho, deixava quietinho no cantinho. Só que aquilo começou a despertar esse interesse, então eu comecei a dar uma estudada, comecei a estudar as cartas, comecei a tentar arriscar ali uma jogada e o tempo foi passando. Quando eu mudei de casa, quando realmente eu fui para uma outra casa e eu optei por uma casa que só tocava candomblé, coloquei as minhas obrigações em dia. Eu já tenho quase 9 anos de iniciada no candomblé e a coisa ficou assim muito forte, aflorou demais. Então eu resolvi atender esse chamado e me tornei taróloga. Entrei para uma academia de magas ancestrais em que eu não aprendi só os fundamentos, a história, tudo que envolve o tarô. Eu aprendi muito mais, aprendi sobre o feminino, sobre a nossa vida cíclica, né, sobre a lua, tudo que envolve a energia, tudo que envolve os astros, tudo que nos dá força para a gente conseguir ter essa visão e conseguir jogar, né, fazer essa interpretação das cartas.
E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje, porque isso tem aberto muitas portas, virou uma chave muito grande na minha vida. De repente, muitos cursos começaram a aparecer e eu comecei a fazer. Parecia que o primeiro era o mais difícil, eu não conseguia, não via essa possibilidade. De repente eu consegui e a partir dele agora estão surgindo outras possibilidades. E o mais importante de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é que, embora eu tenha uma religião, hoje eu sigo o candomblé como minha religião, porque eu principalmente sou filha de Iemanjá, que é mãe de todas as cabeças, então preciso estar sempre cuidando do meu ori. Só que desde então, principalmente desde quando eu arriei os meus 7 anos, né, dei a minha obrigação de 7 anos, me foi passado que eu tenho essa missão de cuidar das outras pessoas. Mas eu nunca tive essa intenção de ser mãe de santo, de abrir uma casa de axé, de ter uma casa de umbanda ou de ter um ilê de candomblé, não. Mas sempre tive essa coisa de cuidar das pessoas, do cuidado das pessoas. Sempre tive esse feeling de perceber que a pessoa não tá bem, de querer ajudar. E eu sei também que tem muitas pessoas que não querem ser ajudadas, que acham que você tá só especulando. Mas graças a deusa, eu tive assim pessoas que foram se aproximando de mim que realmente enxergaram como eu realmente sou na minha essência. E isso é fantástico, é maravilhoso, porque hoje eu tô podendo fazer esse tipo de coisa da forma que eu acho que tem que ser feita, da maneira que eu gosto, né? Com a minha empatia, com o meu cuidado. O meu pai de santo até brinca e fala que eu sou mãe de todo mundo, até dos que não são os meus filhos. E é verdade, eu tenho essa coisa de cuidar. Então, se eu tenho esse dom do cuidar, do ajudar as pessoas, por que não aliar esse dom da leitura das cartas, como me foi passado, que eu tenho essa vidência, essa coisa muito forte, em forma de terapia para as pessoas? Porque eu tenho uma coisa que eu tenho comigo desde que eu comecei a estudar, desde que eu comecei lá na pandemia a fazer meditação, para cuidar mesmo da minha cabeça, não deixar pirar naquela época tão difícil. Eu tenho pensado o seguinte: embora eu tenha uma religião, porque como eu disse, eu preciso cuidar do meu ori, eu preciso desse cuidado, eu tenho essa necessidade. Eu penso que hoje, com tudo que eu já aprendi, já vivi, ainda tenho muito para aprender e viver. Esses cursos que eu já fiz até hoje me fizeram enxergar absolutamente uma coisa: ninguém precisa ter uma religião para se conectar com o seu espiritual, com a sua espiritualidade, com o seu divino, com a energia superior, tá? Independente da crença de cada um. Eu acredito que a gente tenha que se conectar primeiro com a gente. O autoconhecimento é uma coisa assim fantástica. Você se conhecer, você saber o que você realmente gosta, o que realmente desperta em você essa motivação para que você se conecte com esse espiritual. E isso é muito lindo. E acho que se está nas minhas mãos essa missão, eu quero cumprir da melhor forma possível. Estou só engatinhando, só faz 2 anos que eu jogo tarô, faz praticamente 1 ano que eu jogo assim profissionalmente, que eu coloquei no Instagram, comecei a jogar, comecei a cobrar. E isso é muito importante, porque é um crescimento ali dia a dia, né? As pessoas vão passando uma para outra, a gente vai ajudando as pessoas e vai se ajudando e vai se conectando e melhorando cada vez mais. Então, que hoje seja o início desse canal e que eu consiga espalhar esse cuidado, essas coisas boas, essa vibração boa, essa energia boa para quem realmente precise, né? E quem aparecer aqui e gostar e precisar, que me chame, que me procure, que me dê opiniões, que me dê conselhos. Eu quero crescer e atender as pessoas que precisam. Então, quero fazer isso junto com quem gosta das minhas palavras, com quem gosta de me seguir, quem já me segue lá no Instagram. Vamos fazer um canal aí que seja gostoso, que seja prazeroso para todo mundo em tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Então, obrigada se você me viu até agora e espero que você goste de tudo que eu coloque daqui para frente, tá bom? Um grande beijo. Namastê.